Olá pessoal, tudo bem? Oi, gente. Tranquilo? A gente vai bater um papo aqui hoje nesse Cristo em Nós em Minutos, rapidinho sobre um texto muito interessante. Queria compartilhar com a Daniela e com vocês aqui alguma coisa. É sobre o texto que está lá em Lucas capítulo 5, quando Pedro, ele passa uma noite toda pescando e quando chega em casa, quando chega na praia, não tem nada dentro do barco, está decepcionado, lavando a rede, e Jesus se aproxima dele e faz um pedido: Pedro, empresta o seu barco. Tinha o barco de Pedro e o barco de outro pescador. E ele pede para afastar um pouco para que ele pudesse continuar falando com a multidão. Ele então empresta o barco, Jesus continua pregando, e no decorrer daquele discurso ali, quando termina, Jesus fala: Pedro, pega o seu barco agora e vai para mar alto e jogue a rede. Ele falou: Senhor, mas eu fui a noite toda, não pesquei nada, mas tudo bem, pela tua palavra eu lançarei a rede. Ele joga, o barco se enche de peixe, a rede se enche de peixe, o barco quase vai a pique, ele chama o outro barco para ajudar. Enfim, foi ali uma pesca maravilhosa. E no final, o Senhor ainda o chama para poder ser discípulo dele, pescadores de almas. Achei muito interessante. Jamile conhece esse texto, né? O que a gente pode abordar disso aí para a nossa vida, para o nosso dia a dia, Dani? Eu acho interessante que muitas vezes quando a gente planeja algo do nosso próprio entendimento, a gente pensa que Deus vai nos usar no melhor momento nosso. Verdade. Né? A gente pensa assim, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar preparado profissionalmente, preparado intelectualmente, eu tenho que estar com o ânimo lá em cima para Deus me usar. E quando na verdade o Senhor chamou no momento que ele estava lavando a rede, lavando a rede, desistindo e já. Muitas vezes é muito difícil recomeçar, né? O recomeço é sempre difícil. Às vezes o recomeço é pior do que o começo. Eu acho interessante aí que Jesus ele fala com ele para emprestar o barco, para afastar, e como ele não faz nada sem propósito, ele pede para Pedro afastar o barco. Claro, ele queria que Pedro parasse de lavar a rede, de desistir. E ele entra, ouve aquela pregação de Jesus, tanto é que ele fala assim: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu tenho convicção plena que o que ele ouviu ali naquele barco, o discurso de Jesus, a pregação de Jesus, mudou alguma coisa dentro da mente dele. E ele falou: por causa dessa palavra que eu ouvi, eu vou lançar a rede. E ele vai lá, aceita o desafio, mesmo sendo grande conhecedor daquele mar, faz o que Jesus mandou e conseguiu obter o resultado. Viver uma experiência, né? Grandiosa, né? Grandiosa. E tem uma coisa interessante nesse texto, irmãos, que fala que Lucas ele vai usar uma expressão. Lucas era grego e ele escreveu no Novo Testamento, que também foi escrito no grego, então não tinha como ele errar a palavra. E ele vai falar assim: e colheram uma grande quantidade de peixe. Mas falar de colheita no meio de uma pescaria, mas era certo, sabe por quê? Porque, na verdade, Pedro semeou o barco vazio, o barco do fracasso, o barco cheio de decepções na vida de Jesus. Jesus pega aquilo, com toda a dificuldade do mundo, e depois de usar aquilo ali, que foi semeado por Pedro, ele devolve a Pedro algo muito melhor, que foi um barco cheio, um barco que tinha provisão para as áreas que ele precisava da vida dele, financeira, alimentar, para a família, e ainda no final fez ele se transformar em pescador de homens. Coisa linda, né? A gente pensar por esse aspecto. Bastou ele ofertar algo tão pequeno, né? E o Senhor multiplicou aquela semeadura ali, multiplicou de maneira grandiosa. E às vezes a gente precisa entregar só o nosso coração, né? E só a assim, nossa vida, a nossa disposição. Exatamente. Né? E às vezes está como o barco, né? Vazio. De Pedro, vazio. Todo mundo. Como é que tá a vida? Cansada. Como é que tá a vida? Tô lavando a rede, tô desistindo de tudo. Mas é isso aí que Deus quer que você entregue. Entrega para Ele, e Ele vai transformar isso em algo muito melhor. E aí eu quero te dizer mais. Agora você imagina uma coisa: se aquele barco estivesse cheio, será que Deus ia poder usar? Não ia. Como é que Jesus ia entrar no meio daquele barco cheio? Primeiro às vezes ele precisa esvaziar, né? né? Deixar a gente chegar num limite para poder nos usar. E só para completar essa palavra muito rapidinha, pensa comigo que a Bíblia, ela existe princípios não mudam.
E a gente vai ver isso no decorrer da Bíblia várias vezes. Pessoas que deram alguma coisa para Deus e recebeu muito mais, como é na nossa vida. Se a gente der o dízimo de 10%, 100% ele me deu, então o que eu dou é mínimo. Ele deu um barco vazio e recebeu cheio. Se você vê, por exemplo, Ana, que queria um filho, falou, se o Senhor me der um filho, eu te dou ele para ficar no templo, sendo cuidado no templo e se dedicando às suas coisas. Deus recebe Samuel, mas em contrapartida dá a ele 2 filhos e 3 filhas. Olha que coisa grandiosa. Sempre Abraão, sempre maior que ele dá do Abraão que ele recebe. deu Isaac. O Senhor não recebeu Isaac, providenciou o cordeiro, mas falou, já que você me deu Isaac, agora você vai ser pai de multidão. É pai de uma multidão. Jesus, ninguém tira a vida dele. Jesus falou, eu vou dar a minha vida. Ninguém me toma. Ele deu a vida para o pai. O pai falou, gostei disso. Eu vou pegar a vida dele, vou devolver a ele no terceiro dia, vou dar a ele muitas vidas, que é a igreja. Além de dar muitas vidas, vai dar ainda o poder sobre a vida e a morte. Ele é o único que tem poder para dar e receber. E hoje, nós que somos igrejas, que fomos dados para Jesus, recebemos também vida. Mas que vida? Essa vida que acaba? Não. Recebemos uma vida eterna. Fica com essa palavra. Recebe no teu coração aí, dê a Deus a sua vida, o que você tem, seja muito, seja pouco, dê o que você tem e Ele vai fazer disso algo extraordinário na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Um abraço.